Oi, Davi, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Roberta Granja, Gilvani. Então nós vamos começar mais outra live nossa aqui. Pastor Jonatas, Bruna, tudo bem? Como é que vocês estão? Graça e paz. Um abração para todo mundo aí. Bianca Pinheiro, seja bem-vinda. Ana Paula, Denner, Tatiana, tudo bem? Como vocês estão? Perfeito aí? Como que vocês estão passando aí esse dia de ontem? Graças a Deus. Outro também, Pastor Jonatas. Outro abraço para você e para Bruna. Jailson, boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus, Pastor Jonatas. Melhor assim. Eliane, seja bem-vinda. Quanto tempo, hein? Deus abençoe. Patrícia Nascimento, Roberta Granja, já falei. Esse tempo tá difícil. Pois é, quente o dia, frio de noite, tá parecendo deserto, né? Deserto que é assim, Sidney Bittencourt, Vanessa Prado, Júlio, a paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o tema ânimo novo, né? Precisamos de um ânimo novo, e a palavra de Deus é que nos alimenta, nos nutre, para que possamos ter esse ânimo novo, né? Reanimar o nosso ânimo, recobrar o ânimo, e temos como base aqui o Salmo de número 25, Salmo de Davi, número 25, capítulo 25, e vai do verso 1 até o verso 7. Nós vamos conversar sobre isso hoje aqui, sobre esse salmo, sobre o tema ânimo novo. Precisamos, parece que a situação não melhora, as pessoas estão com grande expectativa para o comércio, né, para retomarem as suas atividades profissionais, financeiras, e parece que o negócio está meio empacado, e tem a tempestade, depois da tempestade vem a lama, né? E estamos caminhando. Fala, Jones, Eliane, um abração aí, sejam bem-vindas, bem-vindos. Irmã Célia, irmã Fátima, irmão Juarez, sejam bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 do livro dos Salmos. Ânimo novo é o tema. Precisamos ter ânimo novo, né? Para encararmos essas situações, esse momento de crise que estamos vivendo. Abração para o Sebastião também, Eliane. Muito bom, Sebastião. Que Deus abençoe vocês aí. Boa noite, Irene. Lourdes, boa noite. Então, irmão, você que tem aí na sua Bíblia, ou o seu smartphone, ou o seu computador, o capítulo 25 do livro dos Salmos. Eu vou ler, por favor, me acompanhem essa leitura, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos conversar um pouco sobre essa questão aqui, do que Davi passou, por isso que ele escreveu essa música. Ele compôs esse poema para nos edificar
glorificava sempre a Deus. Davi, em todas as suas músicas, ele sempre glorificou o nome do Senhor, exaltava o nome do Senhor. Davi era um verdadeiro adorador. O coração dele era voltado para o Pai, né? E eu gostaria de ler. Antes de ler, eu gostaria de orar. Vamos orar? Ó Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos aqui no Teu nome, como igreja virtual, mas igreja em comunhão. Estamos aqui para glorificar o Teu nome nesta comunhão, Pai, para conversarmos sobre a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos revela a palavra, é o Senhor que nos dá sabedoria. Vê nos ensinar, Espírito Santo. Precisamos do Teu agir na leitura da palavra, para que não possamos tirar nada de nós mesmos, mas que seja do Teu Espírito Santo uma revelação da palavra pela palavra, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz aqui assim, o verso 1 do capítulo 25 do livro de Salmos. É uma oração de Davi. Ele está pedindo por auxílio, né? Ele fala: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me. Pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Que salmo maravilhoso esse salmo de Davi. Ele, quando escreve isso aqui, na verdade, ele está falando algo que já tinha acontecido. E ele está exaltando o nome do Senhor, por ele ser tudo na vida de Davi. Este salmo que Davi escreve, o salmo de número 95, retrata a vida como uma jornada difícil. E é uma grande ilusão nossa querermos desta vida uma vida fácil. É uma utopia, é um engano, é uma fantasia da nossa mente. Isso não vai existir. Nós não podemos completar com sucesso essa jornada difícil da nossa vida por nossa própria conta, por nós mesmos. Precisaremos sempre da ajuda de alguém e precisaremos, acima de qualquer coisa, da ajuda de Deus. É isso que renova o nosso ânimo. E Deus usa pessoas, Deus usa situações para recobrar o nosso ânimo, para renovar o nosso ânimo. Davi sabia que o caminho da vida não era fácil, então, mas foi bem sucedido. Em toda a jornada que Davi
fazia, ele era bem-sucedido, porque ele recebia, e ele era dependente, recebia a direção de Deus e era totalmente dependente de Deus. Porque Davi, ele se apegou a 3 certezas inabaláveis. A primeira certeza é que a ajuda que nós precisamos, ela vem de Deus. Às vezes nós ficamos esperando dos nossos amigos e somos frustrados. Esperamos dos nossos parentes e ficamos frustrados, como que aquele que nós esperamos, se não fizer do jeito que nós queremos, é como que se eles fossem obrigados a corresponder às nossas expectativas, às nossas esperanças. E ninguém é obrigado a corresponder nenhuma das nossas expectativas. Agora Deus ele é fiel. Então, primeira coisa que Davi se apega como certeza, que trouxe à vida dele uma vida inabalável, diante de tudo que ele viveu, diante do que ele passou, é que ele sabia e tinha convicção que a ajuda que ele precisava só podia vir de Deus. O capítulo 25, esse capítulo que nós estamos lendo, do verso 1 até o verso 7, que nós lemos, fala exatamente sobre isso. E diante daquelas pessoas que adoravam os ídolos, Davi mostra aqui claramente para nós que ele precisava somente de Deus, porque quando nós falamos em ídolo, quando a Bíblia fala em ídolo aqui, a gente pensa que são aquelas imagens de esculturas. Na verdade, as imagens de esculturas que nós encontramos nas igrejas católicas, em outras igrejas, em outros lugares, são obras de artistas que tentaram chegar ao máximo, com tanto amor que eles têm sobre Deus, chegar perto de Deus. Mas eu creio que no início eles não fizeram para que elas fossem adoradas. Com o tempo, o ser humano, ele tem isso dentro dele. Nós queremos materializar o que nós cremos sobre Deus. O que nós cremos sobre Deus fora do contexto bíblico. Isso que é o grande problema. Então, Davi, ele eleva a alma dele para o Senhor e ele é a fonte do verdadeiro ânimo para o próprio Davi. Então, Davi, ele rejeitava os ídolos, porque, irmãos, olha só, a definição de ídolo é que são tentativas manufaturadas do divino. O problema está aqui. Nós manufaturamos, nós tentamos fazer com as nossas próprias mãos aquilo que a nossa mente nos diz, o que é Deus para nós, a nossa interpretação sobre Deus, o que nós achamos. E a Bíblia fala que Deus é espírito. E não tem como você manufaturar um espírito. Não tem como você materializar com as suas próprias mãos o divino. Um ser majestoso. Um ser todo poderoso como o nosso Deus. O Deus Yahvé. O Deus Adonai, o Deus da vida, Jesus Cristo. Não tem como nós, com as nossas próprias mãos, definirmos a imagem dele, modelarmos Deus. Essa é a vontade de ser humano. Nós, como seres humanos, nós queremos colocar com as nossas próprias mãos o que Deus é. E isso, pura fantasia. Davi não entrava nessa. Não dá para nós confiarmos
no produto da nossa mente. Não dá para nós confiar nas projeções sentimentais e dizermos que isso é o reflexo da divindade, do Deus Todo-Poderoso. Não tem como. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Deus não se molda por nada. Ninguém consegue moldar a Deus. Deus não se encaixa em nenhuma ideia humana. Ele é tão grandioso que suplanta toda a inteligência humana, toda a capacidade humana. E Davi percebeu isso. E ele colocava que a ajuda verdadeira, a ajuda que nós precisamos, ela só vem do Senhor. As outras ajudas, se forem bem-vindas e resolver os problemas, porque veio de Deus. Aquelas ajudas que não vêm de Deus é pura imaginação e fantasia nossa. Às vezes nós passamos anos e anos abraçando uma fantasia, abraçando uma ideia que não é o divino. Toda a ideia sobre Deus, que Deus quis que soubéssemos sobre Ele, foi revelado nas Escrituras. O que é as Escrituras? A revelação que Deus quis que soubéssemos sobre o plano dele em relação ao homem, de resgatar esse homem perdido, de trazer de volta esse homem que se perdeu, para ensinar esse homem o caminho de volta para casa. Esse é a direção de Deus para o ser humano. E quando nós entendemos isso, nós achamos, e com certeza percebemos, que a ajuda que nós precisamos, ela só vem de Deus. Então, se você não tem um ídolo em casa, não quer dizer que você não seja um idólatra. Você pode projetar por causa das suas emoções. E nós estamos suscetíveis a isso, de projetarmos as nossas emoções, nossos sentimentos fora da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós criamos ídolos. E detalhe, pior ainda, não são vistos, são produtos da nossa mente. E nós guiamos a nossa vida atrás desses ídolos. Seguimos esses ídolos que nós achamos que é o nosso parâmetro. E a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus, ele não se encaixa em nenhum parâmetro humano. A segunda certeza que Davi usa aqui nesse capítulo 25 do livro dos Salmos é que o nosso Deus é um Deus confiável. O versículo 8 até o versículo 14 do capítulo 25, Davi fala sobre isso. Ele canta, faz esta poesia, mostrando que o nosso Deus, o Deus que ele servia, era um Deus confiável. Não é um Deus semelhante a nenhum homem que nos decepciona, que erra, que nós depositamos confiança em homens como se eles fossem divinos. E eles não são falhos. Todos os homens são falhos. Não vale a pena depositarmos as nossas confiança em alguém falho, como nós. Não tem como. Então, Davi mostra que Deus é bom. Deus é bom e é reto. Deus é bom e é reto. Aquilo que ele faz e diz é sempre certo.
Já tive muitos homens de Deus que me garantiram alguma coisa e não cumpriram. Pessoas que eu tinha como referencial ou referenciais, e até hoje pessoas me garantem, me prometem e não fazem aquilo que elas prometem. Por quê? Porque o ser humano ele é falho. Agora, Davi está mostrando, do versículo 8 até o versículo 14 do capítulo 25, que o nosso Deus, ele diz sempre o certo. Agora, se nós nos sujeitarmos a este Deus maravilhoso com mansidão a Deus em nossa vida, na nossa maneira de viver, o Senhor ensinará os seus caminhos para nós. Ele revelará, e Deus revela ensinando. Quando nós andamos com Deus, com a sua palavra, Deus se revela a nós, Deus se manifesta a nós, Deus ensina qual o caminho certo, mas precisamos andar. Não podemos ter Deus como se fosse uma entidade qualquer. Ele é o dono da vida, o Criador, o Todo-Poderoso. Então vale a pena nós colocarmos Deus na frente da nossa jornada, na frente da nossa caminhada. E se nós formos mansos, se nós nos sujeitarmos a Ele, a sua palavra, Ele endireitará os nossos caminhos, as nossas veredas. Então, se formos arrogantes, o contrário, Deus se calará. O que nós vamos ouvir de resposta vai ser o silêncio. Que o silêncio nem sempre é resposta da nossa arrogância, entenda bem. Mas se nós formos arrogantes em relação à palavra, Deus se calará. Então a mansidão, ela não é uma fraqueza. A mansidão, ela é o poder sob controle. Quando nós exercemos isso, colocamos o nosso poder de ação sob o nosso controle, aí o autocontrole, o nome disso é mansidão, domínio próprio, mansidão. Então, mansidão, vou repetir, é o controle, é o poder sob controle. Então, a terceira coisa, certeza, a terceira certeza que Davi nos mostra, que fez da vida dele ser inabalável diante das adversidades, diante dos inimigos, diante de todas as investidas do mal contra ele, contra a sua casa, sua família, sua vida. A terceira certeza de Davi é que confiar no Senhor nos dá a vitória. Quando nós confiamos em Deus, o que confiar em Deus é crer na palavra e praticar esta palavra. Os versículos 15 a 22 do Salmo 25 fala sobre isso. Quando nós confiamos em Deus, depositamos a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos, no homem, em nós mesmos, nós tomamos posse da vitória que Ele nos dá. Que se nós confiarmos em nós mesmos, podemos ter até a vitória, mas esta vitória não é uma vitória verdadeira. Então, se não é uma vitória verdadeira, é uma derrota com sabor de vitória. Que coisa pior do que isso? Então, Deus, quando nos dá a vitória,
pelo nosso entendimento reduzido, né, nós achamos que foi uma derrota. E às vezes não. É o nosso sentimento errado, mais uma vez, o nosso discernimento sobre as coisas de Deus sendo governado pelas nossas emoções. O nome disso é engano. Então, Davi volta a orar e diz ao Senhor quais são os fardos que estão pesando sobre ele, quais são os inimigos que estão ao seu redor, as suas aflições. O texto nos mostra claramente aqui que o perigo é um inimigo e é um fardo. A solidão é um inimigo e é um fardo. O coração ferido, amargurado, ressentido, ele é um inimigo, se torna um inimigo nosso e se torna um peso, um fardo. A acusação de coisas do passado, e geralmente a acusação vem pela boca de pessoas. O diabo não fica soprando sozinho em você, ele sopra porque pessoas começam a te acusar. As vozes dessas pessoas te acusando se transformam na voz satânica que fica te perturbando, e isso vira um grande inimigo para te destruir. Isso vira um grande fardo para você levar. Por isso nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os seguidores de Cristo, não fomos chamados para acusar ninguém. Fomos chamados para levantarmos as pessoas, levantarmos os caídos, ajudarmos aquele que cai, levantar ele, levantar o necessitado, aquele que necessita de perdão, aquele que necessita do amor de Deus. Então, o perigo se torna um inimigo e um fardo, a solidão se torna um inimigo e um fardo, o coração ferido se torna um inimigo e um fardo, a acusação se torna um inimigo e um fardo, o medo se torna um inimigo e um fardo. O medo, ele vem antes da depressão, irmãos. Antes da depressão você sente medo. E esse medo te leva a uma depressão. Então, o medo se transforma num inimigo e traz peso a você. O desespero é outro inimigo e é outro fardo. Quando você acha que não vai ter solução, quando você acha que não vai ter saída dos teus problemas. Davi, ele disse assim, ó: meus pés estão firmes no Senhor. Aí depois disso ele fala: bendirei ao Senhor. Que você nessa noite possa se sentir assim, tendo seus pés firmes no Senhor, para você bendizer o nome dEle, para você exaltar o nome dEle. Você precisa estar em segurança. Ninguém consegue bendizer ao Senhor com seus pés vacilando, morrendo de medo, se sentindo só, assediado por fantasmas, vozes, acusações, coração ferido, amargurado. O medo tomando conta da sua vida. Davi, ele diz com maior propriedade: os meus pés estão firmes em Deus. Bendirei ao Senhor.
esta é a palavra que está no meu coração para falar para vocês, que vocês possam tomar posse desta palavra para poder ser edificado por Deus, glorificar o nome dele. Amém, irmãos? A Giovani está falando: pastor, por favor, pode fazer uma oração por Regina dos Santos Figueiredo. Semana passada deu negativo para a Covid, no início dessa semana deu positivo e ela está com um tumor, hoje está no CTI. Vamos orar agora pela Regina dos Santos. Ó Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida da Regina dos Santos nas tuas mãos. Só o Senhor sabe, nós não sabemos, mas nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Por isso, nós, como a tua igreja, colocamos a vida da Regina sob teus cuidados, Pai. Só o Senhor pode dar direção à vida dela. Nós oramos e te pedimos, Senhor, a tua mão agindo sobre ela, em favor dela. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós cremos em Deus. Pois é, irmãos, então o ânimo novo nós aprendemos aqui com a história de Davi, com essa poesia, com esse poema que Davi escreve aqui. A Cátia está dizendo: a minha mãe também está em observação, Deus permita que não seja Covid, ela está em Nova Iguaçu. Que Deus possa guardar a sua mãe, Cátia, no nome de Jesus, guardar a vida dela, livrá-la de todo mal, no nome de Jesus, irmãos. Eu também creio, Giovani, eu creio também, Cátia, no nome de Jesus. Margarete Nascimento, Deus é fiel, eu creio também, Deus é fiel. Por esse momento que nós estamos passando, muita gente depressiva, muita gente triste, por causa da sua vida financeira, por causa da indecisão. Muitas pessoas foram mandadas embora, muitas pessoas foram suspensas do trabalho, mas nós cremos que servimos a um Deus que põe os nossos pés firmes. E nós podemos falar como Davi falou: bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer. O nosso Deus, Ele não erra. Ele é sempre certo. Nós erramos, somos seres errantes, erramos, mas o nosso Deus, Ele sempre acerta. Vale a pena abraçar um Deus que não erra nunca, irmãos. Um Deus maravilhoso como o nosso, que nós adoramos. Então o que nós temos que fazer é exaltar o nome dEle, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dEle, exaltando, sendo grato ao Senhor pela sua palavra, por esse Deus fiel que nós servimos, um Deus que nunca nos abandona, nunca. O Luiz está falando que temos que colocar a nossa esperança no nosso Deus. Amém. O Marcos está dizendo: por mais que venha o medo, devemos fazer isso. O Salmo 27, 13. Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos viventes. Espere pelo Senhor e seja valente. Amém, Marcos. Glória a Deus. Ele é o Deus que nós confiamos. É o Deus que trabalhou conforme as pessoas do passado. Ele trabalha hoje conforme a nossa vida.
e trabalha amanhã, conforme a vida das pessoas. Então, o que as pessoas estiverem precisando, e se as nossas vidas estiverem alinhadas ao projeto de Deus, ao que Ele quer fazer, isso tudo aí do livro dos Salmos, que os salmistas estão cantando, principalmente Davi, vai acontecer na nossa vida. Não necessariamente igual o que aconteceu com Davi, porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus, ele faz coisas maravilhosas, que vai além da nossa capacidade intelectual, vai além daquilo que nós podemos imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. E que você hoje possa tomar conta disso e vencer, pelo poder do nome do Senhor, esses inimigos, o perigo que te assedia, a solidão, o coração ferido, amargurado, a acusação, por ouvir vozes de pessoas que, de uma forma ou de outra, essas pessoas delegam no seu psique para você ouvir a voz satânica da acusação. Que o medo possa sair da sua vida, esse medo patológico, que não deixa você fazer nada, que te paralisa, que a falta de esperança cesse da sua vida. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor, igreja. Muito bom estarmos aqui nessa terça-feira, glorificando o nosso Deus, estando em comunhão, sabendo que o nosso Deus é aquele que nos dá ânimo novo, né? Ânimo novo diante da tormenta. E saiba você que vem a tempestade, depois da tempestade vem a lama. E o nosso Deus está conosco, antes da tempestade, na lama e depois da lama também. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Meu irmão está falando aqui, ore em favor dos nossos irmãos microempresários e autônomos. Amém. Que Deus possa visitá-los. Muitas pessoas perdidas, fechando lojas, sem nenhuma direção. Que eles possam voltar para o Senhor e que o Senhor atende a vida deles e Deus mude a vida deles. Deus é um Deus que nos faz suportar a adversidade, assim como Davi suportou as dificuldades dele com as certezas. Nós temos que suportar as nossas dificuldades com as certezas da palavra, não com as nossas certezas, não com as nossas convicções, mas com as convicções da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos fala, aquilo que a palavra de Deus nos garante. Isso tem que vir como certeza, e isso que tem que nortear a nossa vida. É isso que nos faz superar os momentos difíceis que passamos, que vivemos. É isso. São as certezas que nos põem numa posição inabalável. Nessa posição, nós não somos, mas as certezas que nós temos na palavra de Deus nos põem numa posição como se fôssemos inabaláveis. Porque quando nós superamos uma dificuldade, a sensação é que nós não nos abalamos. E claro que nós nos abalamos. Mas a palavra de Deus, com certeza, quando vive na nossa vida, como uma certeza, nos faz superar todas as dificuldades. Desde que o mundo é mundo, o ser humano conhece a vida como dificuldade. Pandemias, epidemias, doenças devastadoras, guerras devastadoras,
pragas devastadoras, e o homem sempre conseguiu superar isto. E quanto mais nós, a Igreja do Senhor, temos um histórico de superação da perseguição, superação das coisas que o inimigo traz à nossa vida, que acontecem nessa vida de adversidade, e temos que estar de pé, firmes na rocha. Que o Senhor traga renovo de perspectivas na nossa palavra, na sua palavra. Glória a Deus, Roberta Granja, eu creio. Luiz está falando, Deus deu escape para os empresários em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tomo posse também. Eu creio, esses empresários que se voltam para o Senhor, eles descobrirão isso que Davi descobriu. As certezas que o tornaram naquele momento inabalável. Diante dos seus inimigos, diante das adversidades, diante dos ataques, diante dos fardos pesados que nós não conseguimos carregar, são as certezas da palavra de Deus, as certezas da voz de Deus, do que Deus fala a nós através da sua palavra. É isso que nos torna inabalável ou inabaláveis diante das situações, das circunstâncias. Nós temos que crer em Deus acima de tudo, irmão, de todos. Acima de tudo, de todos. Crer em Deus. Deus não está acima de tudo, de todos, irmãos. Deus, ele está no nosso meio, porque a Bíblia fala que ele é Emanuel, o Deus conosco. Mas nós temos que crer. O nosso crer em Deus é colocá-lo acima de tudo e de todos da nossa vida. Mas o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, o Emanuel, é o Deus revelado que habita em nós, conosco, está aqui, ó, participando dos nossos problemas, vivenciando conosco. Ele sabe a nossa dor, ele conhece a tua dor, ele sabe a tua necessidade. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então vamos orar agora. Vamos louvar o Senhor nesse momento de comunhão. Pai, obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui na live e participando deste culto, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, que possamos ter essas certezas que faz da nossa vida diante das adversidades inabaláveis. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus verdadeiro, um Deus sempre presente, um Deus conosco, o Emanuel, o Deus que se mistura conosco. Não é um Deus distante, mas um Deus que se mistura com os nossos problemas e sempre nos dá uma saída. Muito obrigado, nós Te louvamos, Te engrandecemos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Muito bom tê-los aqui nessa live de terça-feira. Amanhã nós estaremos, se não tiver nenhum probleminha, mas quando tem a live eu sempre coloco, né? Coloco no Facebook, no Instagram, nos stories aqui do Facebook, nos stories do Instagram, eu sempre coloco. Então é a certeza que vai ter e o horário certo. Como hoje começou 9 horas, amanhã também, provavelmente, 9 horas, estaremos juntos para glorificarmos e aprendermos aqui juntos a palavra de Deus. Amém, irmãos?
Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém. Abração a todos, muita saudade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.